Dê uma olhada na sua cozinha e observe os dois únicos aparelhos que você usa diariamente sem os quais não poderia passar. Um aquece, o outro esfria. Se comparados ao processador de alimentos, você pode achar que o fogão e a geladeira não sejam aparelhos modernos, mas eles são contribuições surpreendentemente recentes ao arsenal humano de equipamentos. O primeiro fogão, uma área fechada contendo combustível inflamável, inicialmente carvão, que aquece uma superfície plana para cozinhar, foi patenteado há menos de 350 anos, anunciando o final de mais de 1 milhão de anos de cozimento em fogueiras. E a geladeira elétrica tomou o lugar do gelo para esfriar, como ainda se lembram alguns dos nossos avós. Mas apesar de o fogão e a geladeira serem dois instrumentos muito utilizados nas cozinhas domésticas, ainda surgem algumas dúvidas referente a eles, como por exemplo, o que o calor e o frio fazem com os nossos alimentos? Como podemos controlá-los para que produzam os melhores resultados? Afinal de contas, o que é queimadura de freezer? E o que acontece quando executamos aquela mais elementar das operações culinárias, ferver água? Todas essas perguntas serão respondidas durante esse vídeo. Fogo. Geralmente, a primeira coisa que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra fogo é uma fogueira, como essa da imagem. O fogo é a reação entre o combustível, que pode ser madeira, papel, plástico ou gasolina, e o comburente, oxigênio. É denominado uma reação de oxidação. Mas não iremos nos alongar muito ao que é fogo, e sim a uma das suas propriedades, o calor. Primeiro vejamos o que é caloria. Uma caloria é um conceito muito mais amplo do que apenas calor. É uma quantidade de qualquer tipo de energia. Energia é o que faz as coisas acontecerem sob diversas formas. Movimento físico, pense no caminhão. Energia química, pense na dinamite. Energia nuclear, pense em reator. Energia elétrica, pense na bateria. Energia gravitacional, pense em cachoeira. E sim, na forma mais comum de todas através do calor. Os químicos, ao contrário dos nutricionistas e dietistas, chamam a caloria de quilocaloria, visto que uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 kg de água em 1 grau Celsius. Antigamente, a caloria dos alimentos era medida realmente queimando-os num recipiente cheio de oxigênio, mergulhado em água e em seguida medindo o aumento da temperatura da água. O aparelho usado para esse procedimento é o calorímetro. Mas será que a quantidade de energia liberada quando um alimento é queimado no oxigênio é a mesma quantidade de energia liberada ao ser metabolizada no corpo? A resposta a essa pergunta é sim. De acordo com o princípio básico da química, se as substâncias iniciais e finais forem as mesmas, a quantidade de energia liberada é a mesma, não importa como a reação aconteceu. Ferver água quente ou fria? Há quem diga que a água quente demora mais para ferver do que a água fria, quando você a põe no fogo, porque está no processo de esfriar. No entanto, esse pensamento está errado. Primeiramente, precisamos entender o que é temperatura. Temperatura é apenas uma forma de expressar a velocidade média das moléculas numa substância. Quanto mais rápido é o movimento das moléculas, mais quente a substância fica, porque essa velocidade é que faz uma substância ficar quente. Então, numa panela de água quente, zilhões de moléculas estão correndo de um lado para o outro, a uma velocidade mais alta do que numa panela de água fria. Logo, fica óbvio que as moléculas já quentes exigem menos energia adicional que as frias, porque elas já estão a meio caminho da linha final, o ponto de ebulição. Em outras palavras, a água mais quente vai ferver primeiro.
Grelhados, carvão ao gás. Para essa pergunta não existe uma resposta direta. Ambos têm adeptos fiéis, tudo vai depender da sua preferência. Mas, sobretudo, os ingredientes de qualquer fogo são dois: combustível e oxigênio. Se não houver oxigênio em quantidade suficiente, o processo de combustão será incompleto, e uma parte do combustível não queimado vai aparecer como fumaça, e uma chama amarela. Quando a combustão não é 100% completo, haverá também a produção de um pouco do venenoso monóxido de carbono, em vez do dióxido de carbono. É por isso que você nunca deve fazer churrasco ou grelhar coisas dentro de casa, já que para utilizar esse método de cocção, queremos combustão completa, de modo que o combustível precisa receber ar em quantidades suficientes. A pergunta mais boba que as pessoas fazem é se devem usar carvão ou gás. E é claro que tipo de equipamento devem usar. O combustível inflamável mais limpo de todos é o gás. Seja ele o propano, vendido em botijões, ou chamado gás natural, metano, que é encanado para as nossas casas. O problema de acender os carvões é que ele não começa a queimar se não estiver quente o bastante para que um pouco dele se transforme em vapor. O gás, é claro, já é vaporizado, então você só precisa de uma faísca ou um fósforo para que a combustão entre em andamento. E ao contrário do que muitos pensam, o maravilhoso sabor do grelhado não vem do carvão, mas do douramento intenso que ocorre na superfície do alimento tostado pela alta temperatura. Mas se você ainda der preferência em usar o carvão, uma boa dica para acendê-lo de maneira eficaz é usar uma chaminé de jornal, que é rápida e não tem cheiro. É só enfiar uns jornais nela, enchê-lo de carvão, acender o papel e em 15 ou 20 minutos o carvão vai estar bem aceso e pronto para ser jogado na grelha. Preparação de legumes grelhados no forno. Para demonstrar as informações que acabaram de ser consideradas em relação ao carvão e o gás, um dos integrantes do grupo fez a receita de legumes grelhados. Usando apenas um forno elétrico e alguns ingredientes, foi possível fazer um prato com um sabor de grelhado delicioso. Tudo graças à exposição dos legumes a uma temperatura alta e seca e o douramento intenso que sofreram no processo, como podem observar nas imagens. Gelo. Como descongelar? Para alimentos comercialmente congelados, basta seguir as instruções das embalagens. Afinal, existe um exército de economistas domésticos e técnicos que ralaram para determinar os melhores métodos de descongelar os produtos de suas companhias. Confie neles. Porém, essas instruções dadas para os alimentos comerciais, em geral, não funcionam muito bem no descongelamento de alimentos preparados em casa, dado que a maioria delas muitas vezes envolvem o forno de micro-ondas, que iria cozinhar as partes de fora da comida antes que o calor conseguisse penetrar nas partes internas. Então podemos aquecer nossa comida congelada de 3 formas. Consideremos as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Primeira forma, deixar na bancada da cozinha. O ar na nossa cozinha contém bastante calor, que pode ser usado para descongelar alimentos. Então deveríamos apenas deixar a comida na bancada exposta ao ar? A resposta é não, pois demoraria muito para o ar transferir o calor dele, porque o ar é um dos piores condutores de calor que você pode imaginar. As moléculas do ar estão muito afastadas para baterem em outras moléculas. Além disso, o descongelamento lento pelo ar é perigoso, porque pode haver o crescimento rápido de bactérias nas partes de fora da comida. Segunda forma, pôr de molho em água ou na geladeira. A água é um condutor de calor muito melhor que o ar, porque suas moléculas estão muito mais próximas. Se a embalagem do alimento for hermética, ou seja, bem lacrada, fique à vontade para descongelá-lo numa tigela. No caso de aves inteiras congeladas, como frango ou peru, mude a água a cada meia hora. E o processo ficará ainda mais rápido. Terceira e última forma, usar uma frigideira de aço pesada. O terceiro método é um tanto surpreendente, pôr a comida congelada desembrulhada numa frigideira pesada não aquecida.
Os metais são os campeões dos condutores de calor, porque têm zilhões de elétrons soltos. A frigideira de metal irá conduzir o calor do ambiente com grande eficiência para a comida congelada, degelando-a em tempo recorde. Quanto mais pesada a sua frigideira for, melhor, porque o metal mais espesso consegue conduzir mais calor por minuto. Assados redondos, volumosos e frangos ou perus inteiros não irão descongelar muito mais depressa na frigideira do que na bancada. No entanto, é importante ressaltar que nenhum dos dois métodos, usar uma frigideira ou usar uma bancada, é recomendado, por causa do perigo de crescimento de bactérias. Portanto, as maneiras mais seguras de degelar seus alimentos são em água fria ou na geladeira. Queimadura por congelamento. Deve ser um dos paradoxos mais ridículos que existem. Isso não quer dizer que você tem que duvidar da sua existência. Afinal, o dicionário diz que queimado não se refere necessariamente a calor, quer dizer murcho ou ressecado, não importa o que provoca o ressecamento. Uma molécula de ar irá migrar espontaneamente para qualquer lugar que ofereça um clima mais hospitaleiro, e para eles, isso quer dizer um lugar tão frio quanto possível. Segundo a lei de Wall, que é da perversidade difusa, todas as demais condições sendo iguais, a natureza sempre oferece energia mais baixa. Desse modo, se a embalagem do alimento não estiver absolutamente lacrado, a água migrará através dele para qualquer outro lugar, minimamente mais frio, como as paredes do freezer. O resultado final é que as moléculas de água sairão do alimento e a superfície dela ficará ressecada, rugosa e manchada, parecendo queimada. No decorrer do vídeo, consideramos importantes reações químicas e físicas que o calor e frio provocam enquanto estamos realizando atividades culinárias. É muito bom recordar tais conceitos, já que eles nos auxiliam a executar da melhor forma as nossas preparações, sem trazer algum risco ou dano à nossa saúde. Esperamos que tenham tirado proveito do vídeo e que as informações passadas possam facilitar a sua vida cotidiana na cozinha. O grupo agradece a sua atenção.